Amados irmãos, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma imensa alegria estar mais uma vez para junto nós meditarmos na Palavra de Deus. E eu gostaria de, nesse vídeo, me basear no texto que se encontra no livro de Números, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 4 para nós extrairmos algumas lições daquele episódio no deserto. Diz assim o texto: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Amados irmãos, nós podemos extrair desse episódio lições esplêndidas, lições muito significativas. Primeiro, aprendemos que o povo de Israel era ingrato. Estavam caminhando pelo deserto e, apesar de ter visto tantas maravilhas operadas por nosso Deus, chegando àquele local, eles murmuraram contra Deus, reclamaram de Moisés. Eles foram ingratos até com o pão que Deus fornecia para eles. Observa aqui a atitude. A ingratidão é uma coisa terrível. A ingratidão choca a Deus. A murmuração é um pecado sem precedente. A murmuração entristece e revolta a Deus. As pessoas maldizentes é uma tristeza. Não existe algo que ofenda mais a Deus do que alguém ser maldizente, porque todo maldizente é ingrato. Porque Deus faz tudo por nós. E nós queremos que Deus venha agir segundo nossa vontade. E às vezes, muito chega a blasfemar do Eterno. Está aqui um fato claro. Primeiro porque, naquele deserto, existia esse tipo de serpente. Serpentes terríveis, serpentes que matavam as pessoas em poucas horas, em um sofrimento terrível. Era uma cobra ardente, chamada por ele de Nahash Seraf. Aquelas Nahash Seraf eram justamente as cobras do deserto, que causavam um sofrimento sem precedente após as pessoas ser picadas. As pessoas sentiam todo o corpo ardendo, queimando como fogo. E sofriam uma febre enorme e morria em poucas horas, em tremendo sofrimento. Agora o que eu observo, o que nós podemos observar, é que aquelas cobras eram comuns no deserto. E elas não picavam o povo de Israel. Mas a partir do momento que Israel revoltou-se contra Deus, então Deus permitiu que aquelas cobras atacassem aquela nação. O que eu posso ver é que quando nós estamos em comunhão com Deus, somos protegidos. É como diz lá na carta de João: porque o maligno não nos toca.
Agora, a coisa mais triste é quando a proteção de Deus é retirada das pessoas. Israel era muito bem protegido, muito bem amparado, muito bem acolhido no momento em que eles estavam em comunhão com Deus. Nunca saia da comunhão com Deus, porque as pessoas ficam vulneráveis ao pecado e ao ataque de Satanás. Então, aquele povo se retirou de Deus, afastou-se de Deus, e aquelas serpentes que tipificavam o pecado, elas começaram a atacar as pessoas e as pessoas morriam. Sabe por quê? Está lá em Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Agora observa a contrapartida. Quando as pessoas se arrependeram e foram a Moisés e pediram que Moisés orasse por eles, então as pessoas que olhavam para a haste de metal que Deus mandou Moisés levantar no deserto, então as pessoas picadas por essa cobra eram saradas. Sabe por quê? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado leva à morte, mas o arrependimento, mediante a ação do Senhor Jesus Cristo, nos garante a vida eterna. Observa aqui essa simbologia. Nós podemos observar hoje. Quando nós pecamos, nós estamos desprotegidos dos céus. Isso é muito sério. O pecado leva você à ausência de Deus. Eu não sei qual é a sua serpente ardente. A serpente da murmuração, a serpente da intriga, a serpente da revolta, a serpente da blasfêmia, a serpente da idolatria. Tantas serpentes ardentes existem no Novo Testamento e o nosso comportamento também é semelhante ao comportamento de Israel no deserto. As pessoas não se importam. As pessoas não se importam de pecar. As pessoas não se importam de se distanciar de Deus. As pessoas não se importam de blasfemar contra o Eterno. As pessoas não se importam de se maldizer. Mas o texto diz claramente, o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo aparece conforme registrou lá em João no seu evangelho, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O profeta Isaías, ele diz: olheis para mim e sereis salvo. Qual é o diferencial? A pessoa de Jesus Cristo. Aquela haste de metal no deserto, levantada por Moisés, representa o Senhor Jesus Cristo, que foi levantado no Calvário para garantir a nossa vida. Agora, outra coisa que nós podemos observar é que, em ambos os casos, seja no Velho ou Novo Testamento, as pessoas é quem deve tomar uma atitude. Vejam que a serpente no deserto, a serpente levantada por Moisés, não impedia que as cobras picassem o povo. Era preciso que eles olhassem para a serpente. Temos que tomar uma atitude. Deus sempre manda que o ser humano venha tomar uma atitude. Então, quando a pessoa toma uma atitude, então há uma reação. A atitude no Velho Testamento, lá no deserto, foi picado, olha para a haste de metal e será curado. É o mesmo caso no Novo Testamento. Cometeu pecado, está distante de Deus, arrependeu-se, olha para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e todos os nossos pecados, os seus pecados, serão perdoados. Cristo é o grande diferencial. Cristo
é sempre a figura central, seja no Velho ou Novo Testamento, porque no Velho Testamento tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, dileto irmão, querido amigo, observa este episódio e veja como é terrível o pecado, e veja como é terrível a murmuração. Aquela morte lá no deserto representava a morte eterna das pessoas que não têm Jesus. Aquela morte no deserto tipificava a morte no Novo Testamento. Mas quando o povo resolveu tomar uma atitude, eles procuraram Moisés e reconheceram que haviam pecado contra Deus. Então Deus tomou uma providência. Faz uma haste de metal, coloca uma cobra nesta haste, e todo aquele que for picado pela serpente, olhando para aquela haste, será curado, não morrerá. Acontece também que o Senhor Jesus Cristo, ele foi levantado no Calvário, e todas as vezes que a pessoa olhar para Jesus Cristo, esse olhar para Jesus significa arrependimento, significa mudança de comportamento, mudança de atitude. Então, ele terá a vida. Então, o ser humano, ele está em uma linha divisória. O homem está entre a vida e a morte. A vida e a morte dependem da gente. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu no Calvário por todos nós. Mas se alguém não se arrepender e voltasse para Jesus Cristo, jamais aquele sofrimento fará efeito em suas vidas. É preciso que tome uma atitude e vá a Ele. Observa que Deus sempre pede que o homem tome uma atitude, eu repito. Portanto, que fique em nossas mentes essa meditação, olhando para Jesus Cristo e tomando uma decisão ao lado do único, grande, perfeito e eterno Salvador. Que o Senhor vos abençoe. Não se esqueça de dar o like, de assinar o sininho. Se você é novo aqui, se inscreve no canal para que você possa receber novos vídeos, ser notificado de novos vídeos e que você possa se enriquecer com a palavra de Deus. Amém?